Que vergonha! Dilma estava escondendo até agora que apoiou, sim, a compra, pela Petrobras, de refinaria sucata nos Estados Unidos, que gerou prejuízos à Petrobras de $204 bilhão. É do balacobaco, já contei a história aqui em detalhes. Só que o que vem a público agora, em reportagem do Estadão, é ainda mais grave. A síntese é a seguinte. Em 2005, a empresa belga Astra Oil comprou uma refinaria chamada Pasadena Refining System por $42,5 milhões. Em 2006, vendeu 50% da refinaria Petrobras por $360 milhões. Para tornar a usina operacional, era necessário investir $5 bilhão, conta que seria dividida entre a Petrobras e a Astra. O contrato previa que, se os sócios se desentendessem, a gigante brasileira seria obrigada a comprar a outra metade. Eles se desentenderam, e os belgas resolveram executar o contrato. Pediram $700 milhões por sua parte. A Petrobras não quis pagar, os belgas foram à justiça e os brasileiros tiveram de ficar com a outra metade da sucata por $839 milhões. Soma total do prejuízo: $1,204 bilhão. A refinaria está parada, dando um custo milionário, todo mês, de manutenção. Pois é, até esta quarta, pensava-se que Dilma, que era ministra da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não soubesse de nada à época. Prosperou a versão de que a negociação havia sido feita sem a sua anuência. Errado. Ela não só sabia como votou a favor da compra. Agora diz que ignorava a obrigação da Petrobras de ficar com a outra metade da empresa. Com a devida vênia, trata-se de uma cascata. E que se note. Quando a Petrobras comprou por R$360 milhões metade de uma empresa pela qual os belgas haviam pagado R$45 milhões, e Dilma concordou. Já se tratava de um escândalo. Afinal, só nessa operação, sem que se refinasse um barril de petróleo, os belgas obtiveram um lucro de 1.500% em menos de um ano. Mas, o homem que negociou com a Petrobras em nome dos belgas é Alberto Feilhaber, um brasileiro que já havia trabalhado na Petrobras por 20 anos e que se transferira para o escritório da Astra, nos Estados Unidos. Quem preparou o papelório para o negócio foi Nestor Cerveró, à frente da área internacional da empresa brasileira. Essa compra escandalosa é hoje investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União e, em breve, por uma comissão do Congresso. Imaginava-se, até esta quarta, que tudo era mesmo culpa de José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da empresa, de quem Dilma nunca gostou muito. Agora, a gente descobre que a soberana sempre soube de tudo, não é mesmo? Parece que Gabrielli cansou de levar a culpa sozinho. Abaixo, uma síntese do escândalo, que tem, sim, as digitais de Dilma. Pois é. Lembro do candidato Lula, em 2002 e em 2006 e da candidata Dilma, em 2010, acusando os tucanos de querer privatizar a Petrobras, o que nunca aconteceu. Eles não privatizaram. Prefeririam quebrar a empresa. A soberana assumiu um mandato com a ação da empresa, valendo R$29. Está sendo negociada agora a R$12,60. Em janeiro de 2005, a empresa belga Astra Oil comprou uma refinaria americana chamada Pasadena Refining System Inc. por irrisórios $42,5 milhões. Por que tão barata? Porque era considerada ultrapassada e pequena para os padrões americanos. 2. Atenção para a mágica. No ano seguinte, com aquele mico na mão, os belgas encontraram pela frente a generosidade brasileira e venderam 50% das ações para a Petrobras. Sabem por quanto? Por $360 milhões. Vocês entenderam direitinho. Aquilo que os belgas haviam comprado por $22,5 milhões, a metade da refinaria velha, foi repassado aos brasileiros bonzinhos por $360 milhões. 1.500% de valorização em um aninho.
A Astra sabia que não é todo dia que se encontram brasileiros tão generosos pela frente, comemorou. Foi um triunfo financeiro acima de qualquer expectativa razoável. 3. Um dado importante. O homem dos belgas que negociou com a Petrobras é Alberto Feilhaber, um brasileiro. Que bom! Mais do que isso, ele havia sido funcionário da Petrobras por 20 anos e se transferiu para o escritório da Astra nos Estados Unidos. Quem preparou o papelório para o negócio foi Nestor Cerveró, à frente da área internacional da Petrobras. Viu a documentação. Fica evidente o objetivo de privilegiar os belgas em detrimento dos interesses brasileiros. Cerveró é agora diretor financeiro da BR Distribuidora. 4. A Pasadena Refining System Inc., cuja metade a Petrobras comprou dos belgas a preço de ouro, vejam vocês. Não tinha capacidade para refinar o petróleo brasileiro, considerado pesado. Para tanto, seria preciso um investimento de mais 1,5 bilhão de dólares. Belgas e brasileiros dividiriam a conta, a menos que 5. A menos que se desentendessem. Nesse caso, a Petrobras se comprometia a comprar a metade dos belgas, aos quais havia prometido uma remuneração de 6,9% ao ano, mesmo em um cenário de prejuízo. 6. E não é que o desentendimento aconteceu? Sem acordo, os belgas decidiram executar o contrato e pediram pela sua parte, prestem atenção, outros 700 milhões de dólares. Ulala! Isso foi em 2008. Lembrem-se de que a Estrovenga inteira lhes havia custado apenas 45 milhões de dólares. Já haviam passado metade do mico adiante por 360 milhões de dólares e pediam mais 700 milhões de dólares pela outra. Não é todo dia que aparecem otários ou molandros, certo? 7. É aí que entra a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, então presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ela acusou o absurdo da operação e deu uma esculhambada em Gabrielli numa reunião. Depois nunca mais tocou no assunto. 8. A Petrobras se negou a pagar, e os belgas foram à justiça americana, que leva a sério a máxima do Pacta Sunt Servanda. Execute-se o contrato. A Petrobras teve de pagar, sim, em junho deste ano, não mais 700 milhões de dólares, mas 839 milhões de dólares. 9. Depois de tomar na cabeça, a Petrobras decidiu se livrar de uma refinaria velha, que, ademais, não serve para processar o petróleo brasileiro. Foi ao mercado. Recebeu uma única proposta, da multinacional americana Valero. O grupo topa pagar pela sucata toda 180 milhões de dólares. 10. Isto mesmo. A Petrobras comprou metade da Pasadena em 2006 por 365 milhões de dólares. Foi obrigada pela justiça a ficar com a outra metade por 839 milhões de dólares e, agora, se quiser se livrar do prejuízo operacional continuado, terá de se contentar com 180 milhões de dólares. Trata-se de um dos milagres da gestão Gabrielli. Como transformar 1,204 bilhão de dólares em 180 milhões de dólares. Como reduzir um investimento à sua, quase, sétima parte. 11. Graça Foster, a atual presidente, não sabe o que fazer. Se realizar o negócio, e só tem uma proposta, terá de incorporar um espeto de mais de 1 bilhão de dólares. 12. Diz o procurador do TCU Marinus Márcico. Tudo indica que a Petrobras fez concessões atípicas à Astra. Isso aconteceu em pleno ano eleitoral. Por Reinaldo Azevedo.